Opa, cheguei. Alô, Idealina, 11 horas e 6 minutos. Está começando o programa mais ouvido da cidade, o programa Voz do Povo, apresentado por mim, Jefferson Pureza, na sonoplastia Marlon Prado. A partir de agora, até o meio-dia, ficaremos conectados pela 87,9 e também pela rede mundial de computadores. Fui surpreendido por uma turma de amigos, o qual estava levando para mim uma notícia essa, o qual foi ouvida pessoalmente. Ninguém contou não, foi ouvida pessoalmente pela boca do vereador de Idealina, o vereador José Eduardo, né? José Eduardo, vereador aqui da cidade de Idealina, que foi eleito aqui na cidade, né? O homem das transferências de voto para Idealina. E ele, Zé Eduardo, fez questão de falar, perto de outras pessoas, que o então ex-prefeito de Idealina, Batista Boiadeiro, já contratou capanga para me matar. Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. O radialista Jefferson Pureza revelou em seu programa de 26 de janeiro de 2017 que estavam planejando a sua morte. Ele apresentava a Voz do Povo na rádio comunitária Beira Rio FM em Idealina, no interior de Goiás, uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, onde ele tinha chegado no ano anterior, em março de 2016. De segunda a sexta, durante 1 hora, ele fazia principalmente críticas contundentes à administração local e à atuação de vereadores. Denunciava irregularidades em contratos de obras, por exemplo. Jefferson Pureza era ligado a um grupo político de oposição do então ex-prefeito João Batista Gomes Rodrigues, mais conhecido como Batista Boiadeiro, e do vereador José Eduardo Alves, que tinha sido secretário de Ações Urbanas na gestão de Batista Boiadeiro. O radialista chamava José Eduardo de vereador da transferência de votos, uma insinuação de que na eleição anterior ele teria se beneficiado de uma irregularidade no registro do domicílio de eleitores. Batista Boiadeiro e José Eduardo foram citados naquele programa de janeiro de 2017 e serão peças importantes neste caso, por conta das denúncias envolvendo a gestão do ex-prefeito, como veremos mais adiante. Usando uma trilha sonora de suspense e com voz firme, o radialista provocou o então vereador. Olha para você ver o peso da palavra, Zé Eduardo. Se isso não for verdade, você foi muito infeliz de ter falado. Foi muito infeliz. Mas agora seja homem também de assumir o que você falou. E outra coisa, vereador. Chega bem pertinho do rádio aí para ouvir o que eu tô falando pro senhor agora. Eu não tenho medo de você, não tenho medo do ex-prefeito e não tenho medo de ninguém, porque eu estou pautado com a verdade e tenho uma comunidade que me defende aqui dentro dessa cidade. E eu vou falar mais, se alguma coisa vier me acontecer aqui nessa cidade, gravem esses dois nomes, vereador José Eduardo e o ex-prefeito de Idealina José Boiadeiro, Batista Boiadeiro. Eu posso até morrer aqui nessa cidade, mas vou morrer defendendo esse povo e falando a verdade, doa a quem doer. E não tenho medo. Chega de o pessoal achar que tem quem manda aqui nessa cidade. Não tem quem manda, não. Essa cidade aqui não tem coronel, não. Não tem dono. Aqui nessa Idealina acontece coisa que só aqui que acontece. A lei aqui parece que não funciona. Mas a lei de Deus funciona assim. E tudo que vocês estão fazendo, vocês vão pagar. E vão pagar caro. Porque a justiça divina, essa tarda, mas não falha. E quem muito ameaça, cachorro que late não morde. 1 ano depois, Jefferson foi executado com 3 tiros, todos eles no rosto. Na noite de quarta-feira, de 17 de janeiro de 2018,
Jefferson voltou para a casa onde estava morando há apenas 15 dias. Uma casa simples, num terreno com um portão que nem sempre estava fechado. Fazia calor. Ele foi até o quarto, pegou um travesseiro e voltou para deitar no chão da varanda de piso marrom, no canto bem pertinho da porta da sala, de onde ele poderia ver a televisão que estava ligada. Já passava das 9 horas. Quem conta os últimos minutos de vida de Jefferson antes da chegada dos assassinos é Ingrid Alcântara Queiroz, que na época tinha 17 anos e estava grávida de 4 meses. A gente tinha ido buscar a minha mãe, porque a gente ia fazer um lanche aqui em casa. Daí a gente foi, na hora que voltou, ele deitou na área, né, de casa e colocou um travesseiro e deitou. E ele estava virado de costas para a rua e o portão um pouquinho aberto. A gente nunca tinha deixado o portão aberto. Daí eu deitada num sofá, minha mãe deitada em outro, aí foi para uma moto. Aí a minha mãe olhou e falou assim, é meu marido, que é meu padrasto, né? Aí ele foi, olhou para trás e falou assim, não é não. É o vizinho. Na hora que ele falou assim, já entrou 2 homens. E aí eles não falaram nada. Aí eu fui, levantei e fui pra cima, né? Porque eu ia reagir, lógico. Portanto, eu estou viva hoje, primeiramente a Deus, né? Claro. E segundo a minha mãe, porque ela me segurou. E aí ela me segurou e falou pra mim, Ingrid, calma que você tá grávida. Na hora que eu fui, eles apontam a arma pra mim e falou, fica aí. Daí eu fiquei, minha mãe me segurou e eu só vi quando o Jefferson fez assim, com as mãos. Daí mas a minha mãe entrou para dentro do quarto, eu só escutei os tiros. Mas quando eu escutei os tiros também, eu já abri a porta de uma vez e já saí lá fora. E aí eu vi que ele já estava morto, mas a gente não quer, né? Aí eu caí a ficha mesmo quando realmente eu percebi. Aí, mas também eu vi tudo. Eu vi quando ele deu o último suspiro, eu vi o sangue, vi tudo. A ação foi rápida. A fuga dos assassinos foi flagrada por uma câmera de segurança instalada numa casa próxima. A imagem mostra 2 rapazes de capacete em uma moto, passando pela rua na hora do assassinato. Apesar da precária iluminação pública, é possível observar que a moto estava sem placa e com o farol apagado. Antes de ir morar naquela casa, em uma rua afastada do centro, Jefferson Pureza ficou hospedado no Hotel Bambu, na rua principal de acesso à cidade de Edealina. Assim, eu imagino que o Jefferson faleceu na hora. E como eu estava grávida, eu tentei ir para cima dele, abraçar ele, sei lá, só que ninguém deixou, porque por conta de digital e tudo mais, né? Daí minha mãe me segurou, né? Não deixou. E aí também na mesma hora eles me tiraram da casa. Eu lembro de pouca coisa. Eu lembro de eu pedir aos policiais para cobrir ele, que ele sentia frio, mas ele já estava morto já. E daí eu tinha que tomar um remédio, e os remédios ficou tudo aqui dentro de casa. Minha mãe veio, pediu os policiais para entrar, para pegar. Eu pedia para entrar de todas as formas, eles não deixavam, porque eles lacrou tudo aqui, né? Em outro ponto da cidade, o DJ Marlon Prado estava em um bar, bebendo cerveja com os amigos, quando recebeu o telefonema de sua irmã. Tio de Ingrid, ele correu para o local sem acreditar na notícia. Amigo e parceiro de Jefferson no programa de rádio, eles tinham combinado de marcar um churrasco naquela semana na casa da mãe de Marlon. Na hora eu não quis saber se era verdade ou se era mentira. E eu fui o segundo a chegar lá no local, né? Cheguei e me deparei com aquela cena dele deitado, com muito sangue, né? Saindo. E não queria acreditar naquilo. E quando eu vi as marcas da bala na onde que acertou mesmo, aí eu entreguei para Deus. Então assim, eu não desejo nem pro meu pior inimigo passar por uma cena daquela, né? Porque não teve defesa, não teve chance de nada. Outro amigo do radialista foi até Pontalina, a uns 30 quilômetros de Edealina, para levar a notícia para Igor Pureza, filho de Jefferson, que na época tinha 17 anos. Ele estava em sua casa com a mãe Tina Marins e o irmão de 3 anos. Ele lembra que conversou com o pai 2 dias antes do crime.
Na segunda-feira anterior, eu conversei com ele pessoalmente, porque ele estava em Adealina e eu em Pontalina. Eu conversei com ele pessoalmente, falei para ele, pai, para com isso, volta para Pontalina, sabe? Faz outra coisa. Tipo assim, eu falava para ele que eu estava com medo de acontecer isso com ele. E ele mesmo falava. Tanto é que tem uma história que eu não sei, acho que ninguém contou essa história assim para entrevista, mas muita gente sabe. Pouco antes do meu pai falecer, meu pai chegou na minha avó, que é a mãe dele, né? Graças a Deus está vivo até hoje. Meu pai chegou na minha avó e falou assim, ó, mãe, o plano funerário da senhora tem dia? E minha avó falou, uai, bobeira é essa, Jefferson? Eu não vou morrer, não. Meu pai falou, não é pra senhora, não, é pra mim. Aí minha avó, não, larga de besteira, não vai acontecer nada, não. Meu pai já sabia também, entendeu? Meu pai estava sofrendo ameaça, muitas das coisas eu não ficava sabendo, mas minha mãe, sim, minha mãe ficava sabendo de muita coisa na época e não me contava. Porque eu tô com 20 anos agora, na época eu tinha 17, relativamente novo, né, pra isso. Mas um pouco, assim, meu pai me contava, sabe? Meu pai me contava muita coisa. E eu já sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Tanto é que o meu psicológico eu estava mais ou menos preparado. Porque meu pai era cabeça dura, sabe? Acho que todo esse jornalista, radialista polêmico, não tem medo de nada. Então é cabeça dura, sabe? Não tem muito medo das coisas. Em Edéia, cidade vizinha a 30 quilômetros de Adealina, Joel Pires, amigo e advogado do radialista, conta que estava na casa do pai quando recebeu um telefonema e foi ao local do crime. Ele conheceu Pureza em 2016, quando ele chegou em Adealina, e a amizade ficou mais sólida depois que ele passou a defender o radialista nas ações que seus desafetos abriam contra ele. Com o passar dos meses, a atuação de Jefferson Pureza provocou conflitos com pessoas do grupo político adversário. E desde aquele momento, Angelina, todos nós sabíamos quem eram os responsáveis, quem eram os mandantes, e ali só estava se cumprindo a ameaça que o Jefferson sofria mais ou menos 2 anos e meio no município de Adealina. O DJ Marlon, que trabalhava na sonoplastia do programa na rádio, estava diariamente com o radialista e fala das ameaças que chegavam através de telefonemas e de mensagens por aplicativos. As ameaças eram semanalmente, né? Sempre quando tinha aquelas denúncias de roubo na prefeitura, de desvio de dinheiro, sempre ligava de um número confidencial para ele. Quando colocou fogo na casa dele, esse mesmo não ligou. Quando colocou fogo na rádio, esse mesmo não ligou. Eu sou testemunha viva de que sempre tinha ameaça, sempre tinha. Ameaçava o filho dele, né? Ligava, falava para ele ir embora, que eles iam matar ele. Porque de mim ele não escondia, né? Ele nunca escondeu de mim. Então, a ameaça era... Toda semana tinha ameaça real, ameaça, né? O advogado Joel Pires lembra também das ameaças. A primeira ameaça foram o incêndio criminoso na casa da família. Graças a Deus, a ex-esposa e os filhos, inclusive um de 3 anos, não estava em casa, mas a residência foi totalmente queimada. Foi o primeiro aviso, foi o primeiro ameaça. Depois houve tiros no portão dessa mesma residência, áudios eram frequentes. E, assim, para mim, o que define bastante foi 1 ano antes. O Pureza, ele foi assassinado dia 17 de janeiro de 2018. E 1 ano antes, em janeiro de 2017, a morte dele já era tramada por esses mesmos atores do crime. E por que não aconteceu? Um amigo do Pureza ouviu os acusados, né, entre eles o José Eduardo, dizendo que já estava tudo combinado para matar o Pureza, mas que o plano era pegar ele entre Adealina e Pontalina, posto que ele visitava a família, a mãe morava em Pontalina também, matá-lo e arquitetar, construir um acidente de automóvel, pôr fogo no automóvel. E ficaria por isso mesmo. Já tinha sido acertado o valor, já tinha sido contratado o matador. Por que não aconteceu? Porque esse amigo ouviu e disse para o Pureza. E o Pureza usou a única arma que ele tinha, o jornal, a voz dele. Ele foi e denunciou. Naquele ano, as ameaças ao radialista se intensificaram. Jefferson Pureza também passou a usar o Facebook para transmitir seu programa, ampliando assim o seu alcance de ser um veículo local. Pouco depois, passou a usar também o YouTube. Em 2017, roubaram equipamentos da rádio.
o transmissor 2 vezes para objetivar parar a rádio. Também não conseguiram. E aí eles dão um outro passo. Dia 17 de novembro de 2017, 2 meses antes da execução do Pureza, eles queimam a rádio. Eles destroem todo o equipamento, todo o mobiliário, o prédio da rádio. E a rádio finalmente sai do ar. O objetivo deles era calar o Pureza, e o Pureza consegue ser calado com o incêndio da rádio. Igor Pureza, filho de Jefferson, conta que o pai passava a semana em Edealina e ia para Pontalina nos fins de semana. O incêndio de sua casa aconteceu no meio da semana e ele revela os detalhes. Sua mãe, Tina Marins, também lembra que alertou o radialista a respeito das ameaças. A casa que a gente mora era um barracão, né? Colocaram fogo na nossa casa com minha mãe e meu irmão lá dentro da casa. Sorte que meu tio morava na casa da frente, porque a casa da frente era dos meus avós. Meu tio percebeu, era de madrugada já de noite, percebeu, foi lá e chamou minha mãe. Minha mãe foi e saiu da casa, certo? E aí nisso os vizinhos todos foram entrando na casa para tirar os móveis e tal, porque o fogo começou pelo telhado. Ou seja, alguém deve ter subido lá e colocado fogo e atirado fogo, entendeu? Graças a Deus deu para perceber antes, porque senão aí minha mãe e meu irmão estavam lá dentro. Nós perdeu a casa, não tem essa casa mais hoje. Hoje a gente mora na casa que era dos meus avós, entendeu? Hoje a gente não tem casa mais por conta disso. Eu já vi, eu tava junto com meu pai, e latinha de cerveja, voar nele, xingamento. Ele mesmo já me contou que apontaram a arma dentro da boca dele para ele sair de Edealina. Eu cheguei a falar para ele, Jefferson, o que vale a sua vida, né? A gente tem uma família, mais a sua vida do que esse trabalho, porque ele tinha que fazer esse trabalho, ele era pago para fazer esse trabalho. Falei, e seus filhos, tipo, a gente, na época meu menor tinha 3 anos, né? E meu mais velho era adolescente quando ele morreu, tinha 17. Então, assim, eu falava, Jefferson, eles vão te matar, porque tinha ameaça, entendeu? Ele não tinha medo, ele só falava assim, se eu for viver até hoje, eu já fiz meu trabalho. Apesar dessas ameaças, o radialista não adotou nenhuma medida de segurança. Ele achou que não ia acontecer nada não, sabe? Meu pai, ele tinha muito medo, mas não se resguardava tanto. Porque meu pai era muito tranquilo com as coisas, sabe? Ele era muito de boa. Ele era ameaçado de morte, arma apontada na boca dele e tal. Mas ele não tava nem aí, sabe? Não tinha medo de nada. Então ele não usava colete, não andava com segurança, né? Assim, algum amigo. Ingrid conta que em janeiro de 2018, na véspera do assassinato, ela percebeu que Jefferson estava diferente. Daí, um dia antes dele falecer, a gente foi dormir e eu vi que tinha uma faca na cabeceira da cama. Aí eu perguntei a ele, falei, Jefferson, por que essa faca tá aqui? Aí ele começou a gaguejar e falou, eu tava comendo uma pera. Aí eu falei, tá, tudo bem. Daí a gente tinha uma caminhonete. A caminhonete era muito grande, não cabia na garagem, na casa onde que a gente morava. E aí a gente dormia com o portão aberto. Um dia antes dele falecer, deles matar ele colocou a caminhonete dentro e fechou um pouquinho o portão. Aí eu já imaginei, mas ele não me contava, por eu estar grávida e tudo mais. E eu percebia também, porque ele não queria deixar eu dormir mais lá na casa. Pedia para mim dormir com a minha mãe, e eu já sentia. E aí, um dia antes, o último dia que a gente dormiu junto, né, que foi um dia antes que ele faleceu, ele segurou na minha barriga e falou assim, de madrugada, Ingrid, fica tranquila que eu não deixo ninguém fazer mal para você e para Julinha. Se olharmos para trás, vamos encontrar mudanças em um novembro de 2017 que foi bem agitado para Jefferson Pureza. 2 meses antes do seu assassinato, ele teve a notícia que seria pai mais uma vez, dessa vez de uma menina. Ele completou 40 anos no dia 16, mas 2 dias depois, um incêndio destruiu as instalações e os equipamentos da rádio comunitária. Ele se envolveu ainda numa discussão com o então prefeito Vinícius Miranda na porta da rádio incendiada, com direito a xingamentos e empurrões. A cena foi gravada e o vídeo circulou nas redes. No dia 21 de novembro, um Jefferson Pureza abatido, com um olhar cansado, olheiras aparentes, fez uma live no Facebook. Ele estava bem diferente daquele radialista que aparece nas outras lives do programa, onde está em geral com uma perna apoiada ou sentado num banco mais alto, risonho, tomando café, fazendo brincadeiras com o DJ Marlon.
Um Jefferson, na maioria das vezes, com camisa social de mangas dobradas até o cotovelo, com óculos de sol ou de grau, ao lado do seu sonoplasta. Infelizmente, para mim, para toda a equipe da Rádio Beira-Rio FM, não está sendo muito bons dias, né? O que vem acontecendo e o que aconteceu com a nossa emissora aqui da rádio. O barulho ouvido durante toda a live é da reforma do que viria a ser a nova sede da rádio, numa rua principal da cidade. O radialista diz que a reforma já estava bem adiantada e aproveitou para fazer um retrospecto do seu trabalho desde que chegou em março de 2016, como produtor, cinegrafista e editor de vídeo. Pouco depois, ele foi para a frente do microfone, porque, em suas palavras, ele descobriu o dom de se comunicar com o público. E também pediu desculpas aos seus ouvintes pelo comportamento no dia da discussão com o prefeito Vinícius Miranda. Falou ainda que sofreu perseguições por conta das críticas e das denúncias que fazia em seu programa, mas que isso não impediu o trabalho social da rádio, como distribuir cestas básicas, remédio, leite e material escolar. Desde quando eu resolvi fazer esse trabalho de comunicador, de radialista, um comunicador de cobranças, eu sabia o risco que eu ia correr. Eu saberia o risco que essa profissão me traria. Onde eu deixo meu pai louco da cabeça na cidade de Anápolis, eu deixo minha mãe em Pontalina com o coração na mão, os meus filhos, né, ficam todos desesperados, igual eu pude presenciar esse final de semana. Na live de 45 minutos, ele aparece ofegante em alguns momentos, com os ombros um pouco curvados, lê algumas anotações em um papel e Marlon está ao seu lado, também com o rosto abatido e faz poucas interferências. Em uma das mãos, Jefferson Pureza tem um lenço de papel e ele o usa para secar o suor do seu rosto e também enxugar os olhos. Ele se emociona ao falar do pai, da mãe, dos filhos e da preocupação deles. A voz fica mais entrecortada quando revela que, depois de uma reunião, ficou acertado que o seu programa vai voltar, mas que haverá mudanças. Agradecer a todos vocês e avisar. A Rádio Beira-Rio FM, explanando aqui as palavras da Dolores Cristina, a Rádio Beira-Rio FM vai voltar, ela vai voltar para a comunidade idealina. E aqui, onde vocês estão vendo, vai ser a nova sede da Rádio Beira-Rio FM. Está reformando, vai ser uma rádio, vai ser tudo comprado novamente, os equipamentos vai ser comprado novamente, para a gente poder levar. E com certeza, quando a Rádio Beira-Rio FM voltar, nós vamos repensar, não porque achamos que fazemos errados, nós vamos repensar o trabalho, porque agora nós estamos mais cientes que o nosso trabalho estava sendo ouvido, o nosso trabalho estava tendo efeito, né? E por isso o tamanho desespero de nos calar a qualquer custo. Só que vamos reformular, vamos mudar a forma de trabalho, porque, como vocês presenciaram, a coisa está mais séria do que se parecia. E antes que vidas sejam ceifadas, nós precisamos mudar a forma de cobrança e a forma de trabalho. Só que hoje, pode ter certeza que não estou feliz, no momento não estou motivado, estou apenas frustrado e agradecer a cada palavra amiga que recebi. Nós estamos aí então, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. E no próximo episódio... E ele era muito polêmico, sabe? Mexia muito com as autoridades, porque naquela idealina lá, aquela cidade é muito corrupta, aquela cidade é muito suja, sabe? E isso não é segredo para ninguém, isso nunca foi segredo, então eu não importo de falar. Então meu pai estava lá para limpar essa sujeira que realmente a idealina já teve e tem até hoje. Vamos falar das irregularidades na administração municipal denunciadas por Jefferson Pureza em seu programa. As investigações policiais para localizar os assassinos do radialista, os depoimentos de testemunhas e suspeitos, a revelação dos detalhes da negociação do assassinato, que envolveu 6 pessoas, sendo 3 adolescentes, e as consequências do trabalho de Jefferson, lembradas pelo filho Igor Pureza, hoje estudante de Direito.
Neste episódio, também foram usados áudios de transmissões do programa A Voz do Povo, disponíveis no Facebook, e também áudios do programa que estão anexados no processo de homicídio. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da agência Miragem.